Livro de Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 46. O quinto livro do da lei de Moisés, que é chamado Deuteronômio. Livro dos Pentateuco, livro do Jubileu. O contexto da palavra, o discurso de Moisés na planície do Jordão, com toda a referência e contexto da palavra. O versículo 1. Essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão, no deserto da planície de fronte do mar de Sufé, entre Parã e Tofel e Labã, e Azarote de Zaabe. No livro de Josué, capítulo 9, versículo 1, está escrito assim: contexto da palavra: Gibeonitas engana Josué, que faz com ele uma aliança. Versículo 1: E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, na montanha e nas campinas, em todas as costas, de onde o mar em frente do Líbano, os Eteus, os Amorreus, os Cananeus, os Perizeus, os Eveus e os Jebuseus. O versículo 2 do capítulo 1 de Deuteronômio: 11 jornadas desde Horebe, e caminho da montanha de Ser até Gade Baneia. No livro de Números, capítulo 13, versículo 26, está escrito assim: E caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, e campade, e tornando, e deram eles conta a ele e toda a congregação, e mostraram ele o fruto da terra. O versículo 3 do capítulo 1 de Deuteronômio: E sucedeu que no ano 40º, no mês do 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Pai Eterno, o Iau, ele mandaram acerca deles. No livro de Deuteronômio, no livro de Números, capítulo 33, versículo 38, está escrito assim: Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte de Hor, conforme o mandado do Pai Eterno Iau,
e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. O versículo 4 do capítulo 1 de Deuteronômio. E depois feriu a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Oesbon, e Og, rei de Bazã, que habitava em Atarote, em Esdrei. O versículo 5 do capítulo 1 de Deuteronômio. O Pai Eterno nosso Yahweh nos falou em Horebe, dizendo: Assaz havei estado neste monte. Versículo 5. Da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo. Versículo 6. O Pai Eterno nosso Yahweh nos falou em Horebe, dizendo: Assaz haveis estado neste monte. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: contexto da palavra. O Pai Eterno fala a Moisés do meio da sarça ardente. Versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote, e Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte do Yahweh Eterno, nosso Criador do céu e da terra, em Horebe. O versículo 7 do capítulo 1 de Deuteronômio. Voltai vós e parti e ide à montanha dos amorreus e todos os seus vizinhos, a planície e a montanha, ao vale, ao sul, ao ribeiro do mar, à terra dos cananeus, ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Versículo 8. Eis aqui essa terra, eu dei diante de vós, entrai e possuí a terra, que o Pai Eterno jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles a sua semente depois dele. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 7, está escrito assim: E apareceu o Pai Eterno a Abraão e disse: A tua semente darei essa terra. E edificou-lhe um altar ao Pai Eterno, que ele apareceram. O versículo 9 do capítulo 1 de Deuteronômio. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: Eu sou e não poderei levar a vós. Versículo 9 de novo. No mesmo tempo eu vos falei, dizendo: Eu só
não poderei levar a vós. Esse aqui é Moisés que está falando. No livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 18, está escrito assim: totalmente desfalecerá assim, tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não pode fazer. Isso aí é Jetro falando com Moisés. Versículo 10 do capítulo 1 de Deuteronômio. O Criador do céu e da terra, o Pai de Abraão, Isaque e Jacó, o Iau, já vos tem multiplicado. Eis que hoje eu multiplicarei. Vou ler mais uma vez. O Pai eterno, vosso Criador do céu e da terra, vós tem multiplicado. Eis que já hoje, em multidões sois, como a estrela dos céus. No livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 5, está escrito lá assim: então levou fora e disse: olha agora para os céus, e quantas estrelas se pode contar? E disse ele: assim será a tua semente. O versículo 11 do capítulo 1 de Deuteronômio. O Pai eterno, Criador do céu e da terra, a vossa semente, como sois ainda 1000 vezes mais, e vós abençoei, como vós tem falado. O versículo 12 do capítulo 1 de Deuteronômio. Como suportaria eu só a vossa molestia? A molestia, que a palavra molestia significa contenda, disputa, e a vossa carga, e vós disfarçarei, diferença. Como suportaria eu só a vossa molestia, a sua disputa e contenda, e a vossa carga e as vossas diferenças? No livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 8 e versículo 9, está escrito assim: e teu servo está no meio do teu povo, que alegraste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Versículo 9: teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discernem entre o bem e o mal. Por quê? Quem poderia julgar este teu tão grande povo? O versículo 13 do capítulo 1 de Deuteronômio.
Tomai vós, homens sábios, entendidos, experimentados, entre vossas tribos, para que expõe por vossas cabeças. No livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 21, está escrito lá assim: dentre todo o povo, procura homem capaz, temente ao Pai eterno, homem de verdade, que aborreça a avareza e põe-nos sobre eles por maioral de 1000, maioral de 100 e maioral de 50 e maioral de 10. Versículo 14 do capítulo 1 de Deuteronômio. Então vós me respondeste e disseste: bom é de fazer a palavra que tem falado. Versículo 15. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios, experimentados, e os tem posto por cabeça sobre vós, por capitães de milhares, por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, por governadores das vossas tribos. No livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 25, está escrito lá assim: escolheu Moisés, homem capaz de todo Israel, e pôs por cabeça sobre o povo, maioral de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. O versículo 16 do capítulo 1 de Deuteronômio. E no mesmo tempo mandei vossos juízes, dizendo: ouve a causa entre vossos irmãos, julgai justamente entre o homem e seu irmão, entre o estrangeiro que está com ele. No livro de Levítico, capítulo 24, versículo 22, está escrito assim: uma mesma lei terei assim: será estrangeiro como natural, pois eu sou o Criador do céu e da terra, o vosso Yahweh, o Pai eterno. No Evangelho de São João, do capítulo 7, versículo 24, está escrito assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça.
versículo 17 do capítulo 1 de Deuteronômio: não atentarei para a pessoa alguma em juízo, ouvirei assim o pequeno com o grande, não temerei a face de ninguém, porque o juízo é do Pai eterno, o Criador do céu e da terra. Porém, a causa que vós for difícil, farei vir sobre mim, eu ouvirei. Isso aí é Moisés falando. No livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 22, está escrito assim: para que julgue este povo todo o tempo, seja que todo negócio grave traga a ti, mas todo negócio pequeno ele julga, assim a ti mesmo te aliviará da carga, ele levarão contigo, para que julgue este povo em todo tempo, seja que todo negócio grave traga a ti, Moisés, mas todo negócio pequeno ele julgue, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles levarão contigo. No livro de São Tiago, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: contexto da palavra: condena-se fazer acepção de pessoas. Versículo 1: meus irmãos, não tenha fé de nosso Senhor, o Yahshua, que é o Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. O versículo 19 do capítulo, o versículo 18 do capítulo 1 de Deuteronômio: assim é naquele tempo vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer. Versículo 19: então partimos de Horebe, caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que viste, pelo caminho da montanha dos amorreus, como o Pai eterno, o Criador do céu e da terra, nos ordenaram, e chegamos a Gade Barneia. No livro de Números, capítulo 10, versículo 12, está escrito assim: os filhos de Israel partiram segundo a sua jornada do deserto de Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Versículo 20 do capítulo 1 de Deuteronômio: então eu vos disse, chegado sois à montanha dos amorreus, que o Pai eterno, nosso Criador do céu e da terra, nos dará. Versículo 21: eis aqui o Criador do céu e da terra, o Yahweh, te deu essa terra diante de ti, sob possui, como te falou,
o Pai eterno, Criador do céu e da terra. O teus pais não tema e não te assuste. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem espante, porque o Pai eterno, o teu Criador, o Yahweh, é contigo por onde quer que andares. O versículo 22 do capítulo 1 de Deuteronômio: Então todos vós se chegaste a mim e disseste: mandemos homem diante de nós, para que nós espiam a terra e nos dê a resposta, porque caminho devemos subir a ela e que cidade devemos ir. O versículo 22: Então todos vós chegaste a mim e disseste: mandemos homem diante de nós, para que nos espia a terra e nos dê a resposta, porque caminho devemos subir a ela e que cidade devemos ir. Versículo 23: Pareceu-me, pois, bem a este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. No livro de Números, capítulo 13, versículo 3, está escrito assim: contesta a palavra: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. E versículo 3 está escrito assim: enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Pai eterno, todos aqueles homens eram a cabeça dos filhos de Israel. O versículo 24 do capítulo 1 de Deuteronômio: e foram-se subir a montanha e vieram até o vale de Escol e espiaram. Livro de Números, capítulo 13, versículo 22 e 24. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron. Estava ali Aimar, Cesai e Tamar, filho de Anak, Hebron, e foi edificada 7 anos antes de Zoar no Egito. Versículo 23. E depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, como um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romã e fígados.
O versículo 25 do capítulo 1 de Deuteronômio. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nos trouxeram, e nos tornaram a dar a resposta, e disseram: boa é a terra que nos dá o Pai Eterno, nosso Criador do céu e da terra. No livro de Números, capítulo 13, versículo 27, está escrito assim: e contaram ele e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente naquele é maná, leite e mel, este é o fruto que nós trouxemos. Este foi o livro de Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 25, para terminar. Fica todos com a paz, até o próximo vídeo, se o Pai Eterno nos permitir.